Nesta videoaula, nós vamos dar uma passada pelo neurodesenvolvimento, entender como o cérebro se desenvolve, entender sua anatomia e também as suas estruturas, para depois tentarmos compreender como é o seu funcionamento. Vamos começar pelo começo. O processo inicia na concepção, no encontro do óvulo com o espermatozoide. Porém, uma informação bem importante é que esse cérebro que vai começar a se formar vai ter influências genéticas e ambientais. E isso ainda antes de nascer. E quero enfatizar um pouco mais sobre essas influências ambientais antes do nascimento. Há um texto de Wendland que nos diz assim: uma vez que a mulher grávida pode ser considerada como o ambiente físico e psicológico para o feto em desenvolvimento, qualquer alteração no seu funcionamento pode ter um efeito potencial sobre o feto e a futura criança. Há evidências consideráveis do impacto negativo do consumo de entorpecentes, de álcool e tabaco pela grávida, da falta de assistência pré-natal, da desnutrição e de medicação obstétrica durante a gestação. Essa mesma autora cita estudos evidenciando que a ansiedade materna em níveis elevados, depressão e uso de substâncias afetam o bebê. Perceberam que eles choram mais, mudam mais frequentemente de um estado comportamental para outro, apresentam diminuição de maturidade motora e também do crescimento físico, tinham mais problemas gastrointestinais e eram considerados pelas mães como tendo um temperamento mais difícil. Portanto, está comprovado que o processo de desenvolvimento cerebral é muito sensível e pode ser influenciado tanto por agentes internos quanto também por agentes externos. Mas vamos continuar nossa caminhada. Depois do encontro do óvulo e espermatozoide, a célula ovo ou zigoto passa por um processo de intensa transformação, enquanto ele está em viagem para sua nova morada. Mais ou menos entre o quinto e o sétimo dia depois da fecundação, ocorre a nidação, que é a fixação desse zigoto ou embrião no útero. Maria Aparecida Domingues apresenta em seu livro Desenvolvimento e Aprendizagem: O que o cérebro tem a ver com isso? 8 etapas do neurodesenvolvimento, e nós vamos seguir esse mesmo esquema que ela apresentou. A primeira etapa é a neurulação. É a fase em que o embrião se transforma, se achatando e se dobrando, formando um tubo bem fechadinho, para que todas as estruturas que estão sendo formadas não se espalhem ou não se percam. Essa estrutura inicial nós chamamos de tubo neural. Dentro dele, o processo de iniciação do cérebro começa. Ele inicia por volta de 18 dias depois da concepção, e é bem provável que a mãe ainda não saiba que está grávida, mas as transformações já estão sendo bem intensas. A segunda etapa é a neurogênese, que é o processo de produção dos neurônios, os protagonistas do cérebro. Inicia-se por volta dos 30 dias intraútero, tendo um pico de intensidade aos 3 meses, onde chega a produzir cerca de 150 a 200 mil por minuto, só para se ter uma ideia da intensidade do trabalho nessa fase, e termina por volta dos 5 meses intraútero. Domingues nos diz que o neurônio, embora altamente especializado, ele é apenas uma célula e só será realmente neurônio depois de alcançar o seu destino, ou seja, outro neurônio com o qual se comunica.
As células nervosas estão sendo produzidas em ritmo acelerado e agora elas precisam migrar para locais específicos onde atuarão com funções especiais para fazer esse cérebro funcionar de forma harmônica. Esse processo de caminhada para os locais específicos se chama migração. Durante o início do processo gestacional, os neurônios não apresentam função específica. No entanto, no decorrer das primeiras semanas da vida intrauterina, eles migram para diversas partes do córtex cerebral e dão origem, então, aos axônios e dendritos, e se especializam em diferentes funções. Quando os neurônios já estão acomodados em seus locais específicos e já não tem mais espaço para outros neurônios, inicia o processo de apoptose, que é a morte celular programada, onde acontece que neurônios que não conseguiram espaço e ficaram sem função se enfraquecem e morrem. Essa etapa inicia por volta de 2 meses intraútero e termina quando a criança atinge 1 ano e meio de idade. Esse é um processo natural de seleção do excesso de neurônios produzidos. Cerca de 50 a 90% dos neurônios produzidos irão morrer para ter o número necessário ao nascer. A quinta etapa é a mielinização. Os neurônios já estão praticamente organizados, seus axônios já começam a fazer seus prolongamentos. Porém, para que sejam mais eficientes, eles precisam ser envolvidos por uma capa protetora, que irá proteger o nervo e também dará maior rapidez no repasse das informações. As rotas relacionadas com o sentido do tato, o primeiro a se desenvolver, já estão mielinizadas na época do nascimento. A mielinização das rotas visuais, que amadurecem mais lentamente, começa no nascimento e continua durante os 5 primeiros meses de vida. Rotas relacionadas com a audição podem começar a ser mielinizadas já no quinto mês da gestação, mas o processo não se completa antes dos 4 anos. As partes do córtex que controlam a atenção e a memória, que demoram mais para se desenvolver, não se encontram plenamente mielinizadas até o início da vida adulta. Chegamos à sexta etapa do neurodesenvolvimento, a sinaptogênese. A sinaptogênese é uma fase muito importante do processo neural, a comunicação entre eles. Nós já vimos que os neurônios estão em seus locais específicos e estão se protegendo e se aperfeiçoando como unidades através da mielinização. Agora, eles começam a se esticar e a procurar seus vizinhos, começam a conversar uns com os outros através de pontos de acoplamento. Esse processo se inicia aos 5 meses intraútero e vai aumentando gradativamente, atingindo o seu ápice durante o nascimento e vai permanecer intenso até 5 ou 6 anos. Nesta sétima etapa, cabe mostrarmos a estrutura de um neurônio básico, porque nós vamos falar agora da arborização das dendrites e dos axônios. O neurônio é formado basicamente por 3 partes: um corpo celular, que pode ser chamado também de soma, pelos dendrites e pelo axônio. O neurônio é muito organizado e tem um sentido único. As diferentes informações entram pelas dendrites, é processada, analisada e também elaborada uma resposta no soma, no corpo celular, e depois essa resposta é conduzida através do ramo do axônio, onde ele fará conexão com outro neurônio, ou com uma glândula, ou com um músculo, que obedece à ordem recebida.
Quanto maior a quantidade de dendritos, maior o poder de captação dos estímulos sensoriais. E essa galhada aumenta conforme recebe a estimulação. Geralmente, os dendritos são finos em suas pontas e se enchem de protusões chamadas de espículas dendríticas ou espinhas dendríticas, qualificando ainda mais a captação dos estímulos. Os axônios também se especializam. Além da mielina que nós já falamos, neles se formam muitos colaterais que servem como atalhos toda vez que automatizamos alguma resposta. Esse processo da sétima etapa inicia aos 5 meses intraútero, aumenta gradativamente, atingindo o máximo ao nascimento e durante o período de 2 a 5 anos. A partir dessa data, começa então a decrescer lentamente até os 18 anos, permanecendo lento por toda a vida. Chegamos na última etapa do neurodesenvolvimento, onde acontece uma eliminação competitiva e também uma reestruturação das sinapses. Isso significa que, se houver alguma conexão que não está sendo mais usada, pode ocorrer uma poda neural, ou seja, aqui funciona a lei do uso e desuso das conexões. Domingues afirma que somente em torno de 2/3 das sinapses presentes na infância são deixados para a vida adulta. Isso quer dizer que, se não estivermos mais usando alguma conexão, esta ficará cada vez mais enfraquecida até murchar e perder o contato. Essa etapa começa aos 4 meses depois que a criança nasce e, por volta dos 18 anos, atinge o máximo de poda, decaindo e permanecendo mais lento durante toda a vida. Nós vamos fazer agora um resuminho do que nós vimos sobre o processo de neurodesenvolvimento. Passamos por 8 etapas desse processo, começando com a neurulação, que é a formação do tubo neural, a neurogênese, nome dado para a produção dos neurônios, a migração neural, onde eles se locomovem para locais específicos, apoptose, morte programada de neurônios que ficaram sem função, mielinização, processo de proteção dos neurônios, sinaptogênese, comunicação entre eles, arborização de dendrites e axônio, onde há uma especialização tanto na captação quanto na transmissão de respostas, e por último, a eliminação competitiva e reestruturação das sinapses, que é a eliminação de conexões que não estão sendo mais usadas. Você deve ter percebido que esse processo é lindo e perfeito demais. É um processo silencioso, dinâmico e de grandes transformações. E nós só vamos perceber quando o feto iniciar os seus movimentos. Depois, as transformações se tornam mais e mais evidentes. Nós vamos acompanhando o desenvolvimento maravilhoso dos bebês, o aprendizado das crianças sempre em crescimento e amadurecimento. E o incrível é saber que esses neurônios que começaram como células individuais se especializaram com a união e a comunicação entre eles. E com todo esse trabalho incessante dos neurônios, esse cérebro ainda vai precisar dos estímulos, atenção, afeto, oportunidades e experiências do ambiente para se tornar mais e mais eficiente.